Estamos de volta com o Argumento e agora prontos para conversar com o jornalista Cléster Cavalcante, diretor de redação do Diário do Pará, autor de 5 livros, premiados já pelo Jabuti, e nós vamos abordar justamente o último livro que ele acaba de lançar, A Dama da Liberdade, baseado justamente no trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Cléster, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado também. Bem, você está na 5ª obra, existe alguma relação entre esses livros? Dos meus 5 livros, apenas o 4º trata de um assunto que não tem nada a ver com os outros, né? Todos falam muito de direitos humanos, né? Mas o primeiro, o segundo, o terceiro e o 5º livros, todos eles têm uma coisa a ver com a Amazônia, né? São frutos de Você morou trabalhos. aqui, você já atuou profissionalmente aqui, me parece que pela Veja. Não é? De 98 a 2000, eu fui correspondente da revista Veja, na Amazônia. Eu morava em Belém, mas fazia reportagens em toda a região, então viajei muito por toda a região amazônica. Eu ia muito a Roraima, no Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Mato Grosso, interior do Pará, conheço muito bem também. E aí, desses 2 anos, né, que eu passei aqui fazendo essas reportagens sobre a região, eu tive contato com muitas pessoas, várias realidades, vários lugares. E desse período todo, né, surgiram ideias, pautas e projetos. Bem, a pauta Amazônia sempre vende mais, né? Pelo menos é diferente do burburinho que é constantemente lançado no eixo Rio-São Paulo. Não é isso? Isso. A Amazônia é uma região que eu, curiosamente, desde garoto eu tinha muito interesse, né? Sempre gostei da ideia É desconhecida da maioria do público de todo brasileiro? o Brasil, Mauro. Inclusive, uma coisa curiosa, o próprio povo daqui da região não conhece a Amazônia. São muito poucas as pessoas aqui da região que, por exemplo, quando tem férias, vão conhecer uma reserva bonita. Vai no máximo ali em Salinas, Mosqueiro. Exatamente. Eu sempre digo, sem medo de errar, que eu sou de fora, morei aqui apenas 2 anos, mas sem dúvida alguma eu conheço a Amazônia muito bem. Você não tem dúvida disso. Você vê aí, por exemplo, a questão dos profissionais médicos. Você tem no mais médicos paulistas, mineiros, mas você não tem ninguém quase de Belém. O daqui tem receio de se interiorizar. Eu não sei se é receio, eu acho que é mais assim, como ele é daqui, ele não valoriza, ele quer conhecer outras realidades, né? Ele prefere ir para São Paulo, para o Nordeste, para os Estados Unidos, para a Europa, do que ir, digamos, para uma reserva em Cachoanã, por exemplo. Eu até compreendo, porque o cara está aqui, ele vive aqui, ele vai na doca, vê o rio, vê a floresta do outro lado. Não é tanta novidade, né? Exatamente. Você que vem de fora já vê uma quantidade... Mas é uma tristeza, porque é triste isso, porque a floresta amazônica ela é muito rica, assim, belíssima e é muito diferente. Em cada região ela muda muito de um lugar para o outro. E são lugares realmente assim, fascinantes. Cléster, bem, foi nessas suas andanças como correspondente da Veja, você conheceu a Marinalva Dantas. Na verdade, eu não a conheci. Eu fiz uma matéria aqui no Pará sobre trabalho escravo, porque o Pará era, e até hoje, infelizmente, ainda é o estado campeão em trabalho escravo no Brasil. E eu fiz essa reportagem para a Veja, e na época eu fui a Tomé Açu, fui a Marabá, fui em Paragominas para fazer essa matéria. Nas pesquisas que eu fiz para essa reportagem, o nome da Marinalva apareceu, mas eu não cheguei a entrevistá-la, né? Eu entrevistei outras pessoas, consegui vários documentos, mas não cheguei a entrevistá-la. Mas o curioso é que o nome dela ficou muito firme na minha cabeça. Eu tinha, não sei porquê, eu tinha a ideia de que essa mulher tinha uma grande história para contar. Eu fiquei com isso na cabeça, não sei porquê. E 8 anos depois, só em 2007, foi que eu já tinha 3 livros lançados, né? E aí procurei a Marinalva, mostrei a ela meus livros, ela leu meus livros, gostou do meu trabalho como escritor, e aí a gente combinou que eu iria escrever a biografia dela, mas focando muito no trabalho, no combate dela ao trabalho escravo. E por que quando se fala em trabalho escravo no Brasil, nunca se pensa, por exemplo, no que acontece com os bolivianos no bairro do Retiro, em São Paulo? Pensa-se direto em Serra Pelada, no Pará, nas fazendas paraenses. Não tem aí uma certa discriminação cultural? Talvez um pouco, Mauro, mas, por exemplo, hoje na imprensa já se fala muito também, até um pouco mais, desse trabalho escravo urbano, como eles chamam, né? Que é a coisa, como você falou, dos bolivianos, chineses também. Só que o trabalho escravo rural, ele, digamos... É mais apelativo.
Eu acho que é mais desumano, né? Não querendo comparar a dor de um com a do outro, mas pelas questões, pelas características. Por exemplo, os escravos bolivianos, né, em São Paulo, por exemplo, trabalham 13, 14, 15 horas por dia, ganham muito mal, comem mal, mas eles moram no apartamento, né? Às vezes 30 pessoas num apartamento pequeno, mas moram no apartamento, dormem em colchões, tem água encanada, tem chuveiro, tem vaso sanitário, é outra realidade. Os escravos rurais trabalham 14, 15, 16 horas por dia, não tem água encanada, não tem água potável para beber, bebem água de córregos sujos, dormem no meio do mato, muitas vezes no chão, na terra Você limpa. vai me permitir, para esquentar o nosso debate, Claro. que eu use a argumentação dos fazendeiros. Lógico. Essas pessoas que passam por todos esses problemas no meio rural, elas já estão acostumadas a esses problemas, de dormir no meio do mato, de tomar água do córrego e coisa parecida, de não ter um colchão, já está no hábito delas. Na verdade, não. Não. Esses argumentos fazendeiros não é real. São pessoas que, quase todas elas, isso mostra nos estudos dos auditores, né, gente como a Marinalva, são pessoas que são pessoas pobres, obviamente, mas que tinham suas casas no interior, em lugares distantes, e são aliciadas pelos gatos, né, que é o sujeito que vai buscar os escravos e traz para as fazendas. Repito, eram pessoas que não tinham conforto, luxo dentro de casa, mas não tomavam água suja, barrenta, tinham água potável, tinham comida todo dia, mesmo pouca, mas tinham comida. E quando chegam nesses lugares, há muitos relatos de pessoas que passam dias, semanas, tomando água com milharina para ter uma comida, porque para ele comer, ele tem de pagar na mercearia da fazenda. E são preços 3, 4 vezes mais altos do que no mercado local normal. Então, para não ficarem em dívida com o patrão, preferem comer muito mal para não ficarem devendo mais ainda ao patrão, né? E ainda tem uma questão que é muito grave também, que outra coisa que é muito comum, é as pessoas trabalharem sob vigilância armada, capangas armados, e se o cara fugir, eles matam, né? Isso aí tem relatos, assim, à vontade sobre casos assim, né? E ela, à frente de uma comissão federal, justamente para investigar, a auditora do trabalho, né? Ela veio aqui justamente para o Pará, onde é uma fronteira agrícola, onde agora que as coisas estão chegando, eu imagino que daqui a algum tempo o Amazonas vai ser campeão e assim, na medida que fosse interiorizando, né? Porque aqui a gente está vendo que o grande problema é a falta de informação. Essas pessoas são aliciadas por gatos porque são desinformadas. Sim. Não é verdade? Sim. O gato é o esperto, é quem tem um olho em terra, né? Isso. E acaba levando a todos. E isso vai na sequência. Bem, ela veio para cá à frente dessa comissão federal. Na verdade, Mauro, é um grupo que o governo federal criou em 95 para combater o trabalho escravo no Brasil, né? Por isso que você também entrevistou o Fernando Henrique Cardoso. Isso, porque foi no governo dele que foi criado. Ele foi o cara que criou esse grupo, né? Ele, muito antes de ser político, né? Ele é sociólogo, né? Ele já tinha escrito um livro sobre o trabalho escravo, né? Ele pesquisou muito sobre o assunto. E aí, quando ele foi eleito presidente, né? No primeiro mandato dele, ele já idealizou esse grupo e criou esse grupo para poder combater o trabalho escravo do Brasil. E aí esse grupo é um grupo interministerial, tem gente do Ministério do Trabalho, como o caso da Marinalva, gente da Polícia Federal, né? No caso do Ministério da Justiça, do IBAMA. É um grupo com pessoas de vários ministérios, né? Unidas para fazer esse trabalho de combater o trabalho escravo do Brasil. Deve ter caído muito esse índice. Ainda existe, naturalmente, o Pará é um continente, o Brasil nem se fala. Com certeza existe. Mas deve ter caído bruscamente, pela vigilância, pela divulgação do assunto, quer dizer, chega a informação. Não é? Nós aqui estamos conversando, estamos em 93 municípios do estado. Então, de repente, alguém está pensando ou repensando, poxa, eu também sou um escravo, não é? E eu acho que os escravos não estão vendo, infelizmente, porque eles não têm acesso à TV. Não mas tem. Mas alguém próximo que possa alertar, porque muitos caem nisso sem até saber, né? Ele fica sabendo depois do que é trabalho escravo. E tem sim, Mauro, uma realidade que tem um pouco a ver com o que você falou aqui, são pessoas humildes e tudo mais, que às vezes é minoria, eles calculam em 7%, 8%. Mas há casos sim de escravos que a vida dele mesmo, fora daquele universo, é tão miserável que às vezes ele não tem nem o que comer. Então ele prefere ficar
na fazenda como Nessa escravo situação... e ter algo a menos para comer e um lugar para dormir. Mas isso, como eu falei, tipo, é 7, 8% do total. A grande maioria são pessoas que, de fato, Agora, tinham Cléster, suas aqui casas. fica a pergunta. Eu vi entre as fotos do seu livro, que está muito bem ilustrado, que ao libertar os escravos, essa comissão fornece carteira de trabalho para a pessoa. Isso é uma das coisas que eu acho mais bacana, bate sabe, Mauro? palma, canta parabéns. Eu lhe pergunto o seguinte, você fez alguma pesquisa se essas pessoas conseguem emprego depois? É o seguinte, quando eles são libertados, né, eles que o pessoal, a Marinalva, por exemplo, fazia, né, o grupo dela. Eles chegam na fazenda, estão lá os escravos, uma coisa que eu acho muito bacana, muitas vezes são pessoas que não têm nenhum documento, né, e aí ela, são analfabetos, por ser do Ministério do Trabalho, eles viajavam sempre com caixas cheias de carteiras de trabalho. Então, quem não tinha carteira, na hora ela emitia, fazia foto do sujeito, colocava lá na carteira de trabalho e dava para o cara um documento, né, que deixava eles, assim, passava a ser uma pessoa, um indivíduo, de verdade, um cidadão. E aí, forçava o fazendeiro a pagar o que devia a todos os escravos, em espécie, né, e saindo da fazenda com carteira de trabalho, com o dinheiro na mão, tudo bem documentado, e ela alugava ônibus, caminhão, para levar todo mundo para suas casas. Eles iam embora, geralmente eles são de outros estados, né? Então, por exemplo, teve um grupo que ela tirou do Mato Grosso, de 150 pessoas, de uma fazenda apenas, e todos foram levados para o Maranhão, onde moravam, para suas cidades. E depois disso, o governo federal não acompanha, não sabe mais o que acontece com as pessoas. Só que o governo do Mato Grosso montou um belo projeto, que é hoje, quando eles fazem a libertação, porque esse grupo da Marinalva é federal. Então, no Mato Grosso, montaram um grupo estadual de combate ao trabalho escravo e quando eles libertam os escravos, eles oferecem cursos profissionalizantes a uma parceria que o governo do estado fez com o Senai e o Senac. Então, os escravos que quiserem fazer o curso, eles vão a Cuiabá, tem uma bolsa do governo e ficam ali 3, 4 meses fazendo esse curso. Em algum momento ela lhe contou que tenha encontrado reincidentes? Sim, acontece. Ela encontrou. Por carência e por falta de oportunidade. Isso. Às vezes até falta de opção. Sim. O cara libertado não tem para onde ir. Sim. Aí até volta porque quem procurar aceita sair do Maranhão para ir para o Mato Grosso, por mais que seja... É porque ele não tem opção mesmo, mais próximo. Isso. Lógico. Só que quando o cara chega na fazenda e vê aquela realidade, ele, como eu te falei, né, a grande maioria, mais de 90%, prefere voltar para a sua casa, mesmo na pobreza, mas assim, só o fato de poder ir embora quando quiser. Já está devendo a viagem. Exatamente. Bem, é uma história extremamente interessante. Ela hoje, pelo que eu li ontem no diário, ela voltou para essa ação, né? Hoje ela continua trabalhando contra o trabalho escravo, mas muito ela também contra o trabalho coisa infantil. Em gabinetes de Brasília. Ela passou um tempo em Brasília chefiando um grupo desse. Mas uma coisa que eu acho legal do livro, Mauro, é também o seguinte, por ser a biografia dela, porque o livro não é só sobre o trabalho escravo, o livro é a biografia dela. Então é bacana porque o livro tem muitas histórias interessantes, engraçadas, curiosas da vida dela, né? Tem o romance dela com o ex-marido, tem a relação dela com os filhos, tem a fé dela, ela é uma pessoa muito religiosa, assim, em alguns sentidos. Ela é uma mulher muito vaidosa, então tem coisas engraçadas, como, por exemplo, ela no meio do mato, no interior, e colocando creme francês no rosto, entendeu? Então tem coisas muito curiosas da vida dela, né? Então é um livro que trata de um assunto muito sério, né? Que é o trabalho escravo atual no Brasil, mas que também tem muitos momentos de leveza, partes engraçadas, curiosas. Eu acho que isso foi importante para passar a mensagem, né? Relevante socialmente falando, mas sem perder a leveza, a graça da vida, porque ninguém tem uma vida só de tragédias, nem só de alegria, né? Tem sempre esse equilíbrio. Cléster, né? No momento que você lança uma mensagem dessa em um livro, você já teve algum feedback de algum órgão, de alguma instituição, de que isso tenha ajudado, tenha melhorado a diminuir a situação? O livro a gente lançou há 3 meses, né? Muito pouco tempo, né? Eu espero que a gente consiga, contando essa história à sociedade, minha meta maior, Mauro, não é nem se a gente conseguir, claro, causar alguma mudança política, né, de decisão política no ministério, no governo, coisa assim, vai ser ótimo. Mas na minha cabeça, a ideia maior é tocar as pessoas, sabe? Fazer com que, por exemplo, o fazendeiro que tem essa ideia de que é normal, que ele abra os olhos para que não é normal você dar uma água suja para o cara beber, entendeu?
Você ser dono de uma fazenda com milhares de cabeças de gado e o seu trabalhador não comer um pedaço de carne durante um mês inteiro, né? Que esse cara, assim, por um livro desse, ele leia e veja... Se conscientize. Eu posso fazer algo melhor, né? Como antigamente, há 200 anos, era normal você ter negros escravizados, né? Naquela época era normal, mas a gente sabe hoje que não é normal, né? Cléster, quem já escreveu 5 é naturalmente que já está pensando no 6º. Você pode adiantar mais ou menos aí, você já falou alguma coisa do trabalho infantil. Isso. Né? Aqui nós temos uma história incrível da escravidão sexual, as mulheres que vão para o Suriname, Sim, isso aí, sim, agora, sim. com vários voos diretos, Isso. né? A coisa deve ampliar. Né? E você já tem ideia do que vai ser o próximo tema? Mauro, eu tenho muitas ideias, cara. Eu tenho, acho que no mínimo umas 3 ideias na cabeça de projetos para os próximos livros. Mas um assunto que tem me incomodado muito recentemente é essa questão da violência policial, sabe? A polícia que mata pessoas na rua, quando bem entende, como bem entende, sabe? E fica impune, né? Então esse é um tema que está na minha cabeça, no meu coração já há algum tempo. E de uns meses para cá ficou mais forte ainda. A gente teve aqui em Belém, né, ano passado esse caso, teve há 2, 3 meses em Manaus, teve agora em São Paulo. Então, essa coisa da polícia que mata a sociedade, né, em vez de proteger a sociedade, é um assunto que está me incomodando muito. Cléster, você participou na quinta-feira no Parque Shopping da primeira edição do Café com Você. O que você achou dessa ideia? Achei muito bacana. Eu estou aqui no jornal, né, em Belém há 2 meses, né? Então esse projeto já existia, né? Já estava sendo lançado antes de eu chegar. E aí calhou de eu ser o primeiro convidado do projeto, né? Achei muito legal porque é a ideia de levar ao público... Socializar o assunto. O conteúdo do jornal, assim, como se faz jornal, como se faz uma entrevista, levar o convidado para ter esse acesso, para que o público tenha acesso direto a ele, né? Então foi bacana porque eu estava lá, falando do meu livro, com a Marinalva também. Ela gostou? Ela adorou, cara, adorou, ficou muito feliz, agradeceu muito ao Jader Filho, me mandou depois mensagem, agradeço ao pessoal todo da redação, foi todo mundo muito legal, ela adorou. E o público é legal, porque o público pode participar da produção do jornal, né? E as pessoas, claro, sempre estão curiosas para perguntar como foi feito o trabalho, como foi a sua vida, essas coisas. Foi uma noite muito agradável, muito divertida, e também uma chance muito rara de você poder trocar conteúdo interessante com o público. Esse evento, né? será uma vez por mês? A ideia é que a gente faça uma vez a cada 3 meses. Uma vez a cada 3 meses. Cléster, parabéns pelo teu trabalho, sucesso aí na venda do livro. Parabéns também pelo trabalho no Diário do Pará, que ganha um novo impulso. Boa sorte e obrigado pela entrevista. Obrigado também, foi um prazer. Você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Tchau.